Olá amigos, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo para o canal novo que é Desigrejando. Canal que traz como título Desigrejando, que é um canal reserva calço do canal Pilastra da Verdade. Desigrejando, cortes, vídeos, Pilastra da Verdade. E nesse vídeo eu vou trazer muitos cortes de vídeos do trabalho do Jason Ferrer e fazer os meus argumentos. Eu vou colocar muitos aqui para que esse canal possa também ter aí uma relevância. Quero agradecer a você que dá um apoio ao canal principal, que é o canal Pilastra da Verdade, e tem sido muito legal comigo. Você que sempre, de todos os lugares do Brasil, tem dado seus likes e as suas mensagens lá no canal Pilastra da Verdade, e possa se inscrever aqui, você que já é inscrito. E vamos para frente. Olha só, esse vídeo do Jason é um dos vídeos mais assistidos do canal Além da Fé, canal Além da Fé do meu amigo, que foi uma entrevista que ele fez a essa pastora chamada Nadir, que é uma pastora assim bem conhecida na internet por conta das suas supostas idas ao inferno, e visto lá ao inferno alguns famosos. Por que só famosos? E não viu nenhum ateu no inferno, mas os famosos ela viu no inferno. Vamos continuar aqui com o vídeo, o Jason Ferrer entrevistando ela, e eu vou estar fazendo o meu argumento aqui. Lembrando que esse canal é um canal de cortes de vídeos, então talvez esse vídeo seja um vídeo que eu venha fazer ele em outros capítulos no canal. Eu fiz o primeiro vídeo com o Jason, mas eu esqueci, infelizmente, de adicionar o microfone aqui do computador, e a voz do Jason ficou muito longe, e eu tentei aumentar a voz do Jason e ficou um ruído muito grande. Então eu coloquei um vídeo que eu ia colocar o 2 e o 3, e acabei que não coloquei o 2 e o 3 porque não ficou legal o áudio do Jason. Esse sim vai ficar legal, porque já resolvi aqui, e com certeza absoluta nós vamos ouvir aqui. Tem aqui uns áudios que entram aqui, moço, mas não é brincadeira não, só para encher o saco. E vamos ouvir como foi essa entrevista aqui. Fui saúde a pastora Nadir. Já fui no inferno com Jesus, quando eu vi a morte de Osama Bin Laden. Eu vim no inferno, aquele Leandro, né? Da dupla Leandro Leonardo. Vi o Michael Jackson, vi o Boechat, vi a Hebe Camargo, Juan Gabriel do México. Olha só que contradição essa mulher tá falando logo aqui do início, que ela viu o Boechat, né? Tem pouco tempo que o Boechat morreu, né? Naquela queda do helicóptero. Michael Jackson 2009, Osama Bin Laden. Mas ela tá fora do livro bíblico que ela acredita, porque o livro bíblico diz que inferno para ímpio, ser humano, espírito de ser humano, só depois do juízo final. Como é que ela conseguiu ver? Como ela conseguiu ver no inferno já esses homens? Será que ela enxergou o futuro do futuro? É uma coisa fora de sério que passa na mente dessas pessoas. Um cantor que estava lá por ser homossexual, eu não conhecia, eu fui procurar na internet e achei. Olha só. Eu não conhecia, eu fui procurar na internet e achei. Eu vi o Michael Jackson em visão, lá no inferno. O Michael Jackson está lá sofrendo tormentos terríveis. O que ela vai falar, moça? E o senhor me mostrava um demônio chamado Og, torturando ele. Além da Fé, com Jason Ferrer. Irmã Nadir, como é que a senhora passou a fundar essa igreja? Qual foi a data dela? Foi no ano de 2003, 11 de abril de 2003, nós fundamos, por ordem divina, e Deus que deu o nome. Eu estava congregando na Deus e Amor aqui em São Paulo, e o Senhor me deu o nome, disse que eu ia fundar a morada dele. Eu não entendi. Caramba. Fundar uma morada para Deus? Que isso? Aí, orando no monte para ver o que era aquela revelação, aí Deus me disse
que eu tinha que fundar uma igreja, tinha saído da Deus é Amor, ainda lutei. Essa revelação foi em 99 e a igreja eu ainda lutei por 5 anos, fui fundar a igreja em 2003. Porque eu relutei para não sair da Deus é Amor. Mas aí o Senhor foi dando os sinais, enviou um anjo na minha casa com uma bandeira escrita Manaim e cravou essa bandeira assim com toda a força no chão da minha sala e falou que tinha colocado a bandeira na terra, trouxe essa bandeira do céu para a terra, que era a fundação desta casa do Senhor, a morada de Deus. Aí ele deu o nome e me mostrou na placa do lado de fora esse nome em visão. Igreja Pentecostal, Manaim embaixo, morada de Deus em cima. Irmã Nadir, como funciona a revelação que Deus dá à senhora? A revelação de Deus é dada pelo Espírito Santo de Deus, conforme os dons espirituais que está descrito em 1 Coríntios 12. E também quando os reis magos foram visitar Cristo, que foram avisados por divinas revelações de Deus, que Herodes procurava o menino para matar. Esse é o dom de revelação. O mesmo foi dado aos magos. Revelação. Então é assim, a gente, uns ouve a voz como eu. Eu ouço a voz de Cristo, a voz do Espírito, nos meus ouvidos, dizendo-me o que tenho que falar e o que tenho que dizer. Olha só, isso que acontece com ela, o que acontece com essa pastora aí, chamada Nadir, eu conheci muitas senhoras que falavam da mesma forma. E umas que estão vivas falam até hoje. Cara, é um efeito mental tão absurdo que faz realmente as pessoas acreditarem. Você observa uma pessoa simples, é uma pessoa leiga, é uma pessoa que não sabe assim nem se expressar de uma forma mais precisa na linguagem do nosso país, a linguagem portuguesa brasileira. E é uma pessoa muito simples. Pode observar, uma pessoa que não estudou, não teve um estudo, não teve uma formação acadêmica. Então se deixa levar por emoções, por pensamentos, por alguns sonhos. E isso que vem acontecendo há muitos e muitos anos na mente de muitas senhoras, assim como a pastora Nadir. Eu conheci várias. São pessoas de bem, são pessoas que têm um coração bom, mas são pessoas que querem aparecer, que querem fazer sensacionalismo para serem reconhecidas, serem vistas. E criam essas histórias na mente. E o problema é que é uma mentira tão bem contada na própria mente que a pessoa acredita na própria mentira. Cara, é uma mentira, isso é uma mentira, não tem sentido nenhum, cara. Primeiro que quem conhece o conto do vigário, assim que selou, presta atenção, assim que selou o último livro, o livro das chamadas revelações, o livro do Apocalipse, assim que selou, acabou essas revelações de inferno, revelações disso e daquilo. O livro selou na última página do Apocalipse, acabou. Mas mesmo assim, essas pessoas acostumam acreditar em pensamentos, em coisas que entram na mente de uma forma natural, que a mente é capaz de formar muitas coisas, e começam a falar um monte de besteira. Isso é um monte de besteira, deixando claro, isso é um monte de, eu costumo dizer, uma loucura mental, né? Que o Edivaldo chama de esquizofrenia, que é uma demência prematura ou uma demência precoce que acontece na pessoa. A esquizofrenia pode até ser um pouco mais forte, que quebra tudo, faz muitas coisas que não poderiam fazer e depois ficam boas rapidamente. Esquizofrenia. No caso dela, é o que? Transe mental, é um tipo de hipnose mental causado pela própria mente. É o povo, e também esse dom que Deus me deu é misturado com o dom da ciência, o dom de discernir os espíritos e o dom
assim, de visão, é acompanhado pela visão, como Deus deu a João na ilha de Patmos. Então Deus fala, mas ele nunca diz o tempo deu a João que vai se cumprir, e nem revela a pessoa que Deus, assim, quando fala de macumbeiros, feiticeiros, pra gente não ter ódio, não ter rancor no coração. Tem uns que Deus revela quem é, e às vezes Deus me revela muito raramente. Assim, quando Deus revela espírito de feiticeiro, né, ele fala os demônios que estão usando o feiticeiro, menos o feiticeiro, a carne e o sangue. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as obras espirituais da maldade. E as revelações que Deus me deu também através do dom profético, né, como deu para Jeremias através do dom profético. Caramba, ele me dá, como já me deu aí, que está postado nos vídeos no YouTube, né, as visões celestiais. Então a gente vê, Deus coloca a visão bem diante dos nossos olhos. Mas não quer dizer que vai se cumprir da mesma maneira que nós falamos. Deus pode cumprir de modo diferenciado. E é por isso que não pode atacar os profetas, como está escrito na palavra, né? Não toqueis no meus ungidos, nem maltrateis meus profetas. Porque nem sempre se cumpre de acordo com o que nós vimos e falamos. Amém? Irmã Nadir, revele-nos uma coisa. Como é que Deus fala com a senhora? Ele fala através de sonhos, através da voz dele potente. Como é que seria mais ou menos a voz de Deus? A voz, ouço a voz. A voz vem por cima da nossa cabeça. Cara. E depois vai para o ouvido. Primeiro ela soa como um trovão. Depois ela vem para o nosso ouvido. É uma voz que nem é de homem nem de mulher. É apenas uma voz nítida. Mas como seria a voz dele? Soprano, contralto, tenor, barítono, baixo, suave? Como seria? Não lembra nem masculino nem feminino. É uma voz que soa... Cara, você vê o que é a loucura mental. O que é que a religião faz na mente humana. Vocês já viram, né? Uma voz que não é nem masculina nem feminina. É o que então? Como é que ela consegue discernir uma voz que não é nem masculina nem feminina? Como pode discernir um som de uma voz de entendimento de algo que não seja referente a uma voz humana para você entender? Você viu a loucura que ela falou? Ela falou que a voz vem sobre a cabeça e vai para o ouvido. Cara, que coisa absurda, moço. Primeiro que eu aprendi quando eu estava na igreja, quando eu era cristão, que o que a gente ouve do lado espiritual não é pelos ouvidos. Eu pensava assim. Era também uma loucura que estava pairando sobre minha vida. Que era algo que a gente ouvia com o chamado espírito, o chamado ouvido espiritual. Não era o ouvido normal. O ouvido natural com os tímpanos. Cara, por aqui vocês tiram. Aí você fala, tem muitas pessoas, tem muitos crentes aí que descem a ripa na pastora Nadir. Sabia disso? Tem um monte de crente aí fazendo vídeo contra a pastora Nadir. Crente, cristão, que acredita no mesmo que ela acredita. Fazendo vídeo contra. Ah, mas a pastora... Mas eles acreditam no mesmo que a pastora Nadir acredita. É a mesma coisa. A diferença é que a pastora Nadir é mais sensacionalista. A diferença é que essa mulher aí, ela vai para o lado bem místico. Misticismo na mente dela. Então, eles descem a ripa. O que tem de vídeo de religioso descendo a ripa na pastora Nadir. E usam esse vídeo aqui do Jason, entrevistando ela, que tudo na vida dela é revelado. Mas naquele momento que ela estava sendo entrevistada por um ateu, nada foi revelado para ela, que era um ateu ali testando ela. E o Jason estava entrevistando ela, fazendo duas funções. Uma de entrevistador e outra de testador, testando. E além disso, como um ateu, que posteriormente ia fazer um vídeo, como fez, falando sobre essa matéria aí. E nesse momento os espíritos que usam ela, ou seja, o espírito que usa ela não revelou para ela, podia ter revelado para ela. Aí depois, no canal dela, ela fez um vídeo descendo a ripa no Jason e até xingando o Jason. Se você ver no canal dela, tem.
Ela descendo a ripa no Jason. E por que que isso não aconteceu na hora que ela estava sendo entrevistada? O espírito que revela ela, que levou ela no inferno e tudo, podia dizer para ela: olha, esse rapaz que tá te entrevistando aí é um ateu. Ele não acredita em nada disso não. Ele vai fazer um vídeo no canal dele descendo a ripa. Isso aí, esse rapaz aí é um rapaz que tá te testando. Não, nessas horas não apareceu um anjo, não apareceu um espírito, não apareceu nada. Vocês entenderam? Vamos continuar aqui. Pairando acima da cabeça. Olha o que ela vai falar, as loucuras. E aí Deus manda o sinal, que é ele que está falando. E também ouvimos a voz do diabo, que já é no ouvido. Ela não vem por cima da cabeça. Tá fazendo piada, ela você vem meme. por cima da cabeça, soa aquela voz. Aí vem um sinal para mim como um raio azul. Cara, e aí raio azul. eu identifico que é a voz de Deus, né? E vem bem na minha frente aquela língua de fogo também. Ou é um raio azul ou uma língua de fogo. Língua de como fogo, está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Cara. Vem também as faíscas de fogo E ela do céu. condiz Elas com a descem Bíblia. como uma chuva. E aí a gente identifica que é Deus que está falando na nossa frente. Fica aquele sinal, que é ele, não há dúvida. E quando é o diabo, vem somente do ouvido e ele sempre deixa um rastro. Ele imita o Espírito Santo para enganar. Ele vem com a voz mansinha, suave, e a gente sabe porque é uma voz de homem. Tá se vendo, moço, que ela tá inventando essas coisas, tá tudo na mente dela. Vai chegando na mente, ela vai falando. Cara, eu conheci os movimentos de umas irmãs que eu até tenho assim uma consideração como pessoas, né? São pessoas do bem em termos de coração. Pessoas que fazem questão de levantar de madrugada para fazer uma chamada oração em prol de alguém. São pessoas que fazem questão de fazer sacrifício em prol de alguém. Pessoas do bem assim. Pensa no que eu estou falando, entenda o que eu estou falando. Mas são pessoas totalmente enganadas. Cara, movimentos de senhoras, de chegar assim na casa da minha mãe, 3, 4, 5, e falar tantas besteiras, que depois nada se cumpriu. Foi tudo o contrário. Lembro que quando a minha mãe estava no estado terminal, numa situação difícil, deitado lá na caminha dela, o câncer estava esmagando a minha mãe, sustentada pela dolantina, que é uma base da morfina nas veias, por conta das dores, cheia de buracos no rosto, o câncer estava corroendo ela. Chegou às 5 senhoras, assim no estilo dessa senhora aí. Começaram a falar um monte de coisa. Eu acreditei naquilo tudo, de besteira. Disse, não, isso aí é para manifestar a glória de Deus. Fizeram aquele movimento todo, reteté de Jeová, gritaram, falaram em línguas estranhas, tudo inventado, isso é tudo criado na mente. E depois falaram que minha mãe ia levantar e que ia provar para todo mundo que Deus era na vida dela, que aquilo ali era um teste que Deus estava fazendo sobre a fé dela, que ela não ia morrer daquele jeito. Não demorou 15 dias e minha mãe veio a falecer. Cara, e aí agora? Aí você vai entender que esse povo tem uma mente totalmente enganada. E essa senhora aqui é uma das, é a mesma coisa. Se ela tivesse na época, se ela morasse aqui nessa região, essa pastora Nadia tivesse conhecido a irmã Lourdinha, tivesse conhecido a minha mãe, ela estava junto ali, falando esse monte de besteira, como várias falaram, falando coisas que não tinham sentido nenhum. Então, o Jason Ferrer fez uma das melhores entrevistas do canal Além da Fé para mostrar as mentiras das religiões. Você só não se liberta das religiões se você não quiser. Porque essa entrevista é uma das entrevistas mais libertadoras para quem quer sair do mundo religioso e sair desses pensamentos de loucura dentro das igrejas. Homem, e aí você sabe que não é Deus que está falando, aí você expulsa ele, né? Ele não vê sinal nenhum de que é Deus, que Deus dá os sinais. Agora, o diabo não dá sinal que é ele, não. Ele vem sutilmente imitando o Espírito de Deus. Pastor Nadir, muitas pessoas questionam como que a senhora vai com tanta facilidade para o inferno e para o céu. Quem a senhora já viu lá no inferno? Outra coisa importante, olha só, a senhora já leu o livro cara. A Divina Revelação do Inferno? Já li esse livro. Sim, já li, da Mary Baxter. Isso. Já li. Sim, já li, da Mary Baxter. Que é o livro que incentivou ela a fazer isso que ela está fazendo. Já li.
Ô pessoal, desculpa, perdoe-me, por favor, interromper a programação de vocês, mas eu queria dar um recado aqui, e esse recado, infelizmente, eu não podia deixar passar. Mas a pastora Nadir, ela me confessou que ela leu este livro aqui, A Divina Revelação do Inferno, da Mary Baxter. Então, este livro aqui ela leu, um livro que traz a trajetória de uma mulher que foi arrebatada ao céu e que foi arrebatada ao inferno e que viu grandes astros, tudo aqui dentro. Tá vendo? E o que acontece? Então ela marcou, infelizmente, essa bobeira de dizer que viu esse livro. Então as revelações de céu, de inferno, de todas essas coisas que a pastora Nadir tem, nada mais são do que as ficções deste livro da Mary Baxter. Então, pessoal, infelizmente, tudo que a irmã Nadir diz ver é apenas uma invenção, é apenas uma cópia, simplesmente, pessoal, um remake. É isso que acontece com a pastora Nadir. Quer dizer, ela leu A Divina Revelação do Inferno e leu este livro aí que está aparecendo para você, A Divina Revelação do Céu. Pastora Nadir, como é que a senhora consegue ir para o inferno e consegue ver o diabo? É arrebatamento do espírito. O arrebatamento é uma chamada, ele não é um dom. É Deus que escolhe a pessoa que vai ser arrebatada no sentido. Nós somos corpo, alma e espírito. Isso Deus deixou bem claro para mim quando ele me levou ao céu e ao inferno. Né? É as 3 dimensões do ser humano. É corpo, alma e espírito. A dimensão da alma é 3. Primeiro, que ela cometeu um grande delito aqui, um grande erro, porque não é desse jeito que é relatado dentro da teologia. Corpo, alma e espírito na teologia é chamada de tricotomia. Eu estudei muito isso. Ela falou 3 dimensões. Não tem nada a ver. Dimensão é uma coisa. Dimensão não tem nada a ver. Dimensão é outra coisa. É tricotomia. Tricotomia humana. Cada cotomia, tricotomia, segundo a teologia, deriva-se a algo no ser humano. Alma, que segundo a tricotomia, a alma está dentro da fonte dos sentimentos, sentir dor, sentir saudade, tudo que você sente está na alma, tricotomia. Alma, corpo, o corpo humano, físico, visível, palpável, tangível. E espírito, fôlego de vida. Ela falou de dimensão, nada a ver. Ela não entende nada sobre tricotomia. Tanto que ela nem usou essa expressão tricotomia. Ou seja, o espírito que usa ela nem tinha esse entendimento. Porque nunca teve espírito nenhum. Isso é tudo invenção, como o Jesus falou dessa senhora aí, gente. O que passa na mente. E ela começou a inventar essas coisas e isso começou a dar certo na questão de ela ser bem divulgada, bem conhecida e reverência de pessoas. É isso que engana esses crentes. A pessoa inventa uma moda, uma coisa, e começa a ter seguidores, começa a ter discípulos. Olha o Henri Cristo, tem os seus discípulos. Então, quando você vê que tem discípulos que estão ali alimentando aquilo ali e acreditando que a pessoa está falando aquilo ali dentro de algo que chama atenção, que é sensacionalista, vai começar a seguir aquela pessoa e falar daquela pessoa. A igreja dela aí é uma igreja bem confortável, tanto que essas poltronas que tem aqui na igreja dela são os tipos de poltronas que eu faço aqui. Cada poltrona dessa eu faço aqui no valor de 400, 450 reais cada poltrona dessa. Essas poltronas que tá aí na igreja dela. Que são as poltronas que eu construo muito aqui, já fiz para várias igrejas também. Então, a igreja é bem confortável, ou seja, é uma igreja que o povo chega e se sente bem confortável. E ela falando esse monte de besteira, o povo gosta. Porque o sentimento da pessoa, o ego da pessoa alimenta a esperança. Ela fala esse monte de besteira. Então, gente, não cai nessa não. Você tem que cuidar da sua vida física. Olha só, foi o primeiro vídeo. Vamos para o segundo vídeo agora. Vou finalizar esse vídeo aqui, esse corte desse vídeo. Primeiro vídeo aqui sobre a entrevista da pastora Nadir com Jason Ferrer, Antônio Galvão argumentando de uma forma extra. E vamos para o segundo vídeo. Ok? Um abraço. Se inscreva nesse canal.